Oi, gente, tudo bem? A Sumida apareceu. Resolvi voltar aqui com os vídeos. Tava sem ânimo pra fazer vídeo, mas hoje eu vou estar mostrando aqui o meu dia. Vou vlogar o meu dia hoje. Já vou avisando, tá frio pra caramba, por isso que eu tô assim com blusa. Ainda estou de pijama. Tem muita coisa pra vlogar hoje. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Ative o sininho, compartilha com quem gosta desse tipo de vídeo. Me segue lá no TikTok, no Quai, no Instagram. E vamos lá começar o vídeo. E aí, gente, aí, ó, já apareci, ó, com outra roupa, porque eu vou trabalhar, vou tentar mostrar um pouquinho lá do trabalho da loja pra vocês. Já lavei a louça, já sequei, já tem mais louça pra lavar e mais vai ter que ficar lá pra minha mãe. Eu agora vou almoçar, mostrar meu prato aqui, pra ir trabalhar lá na loja. Eu vou tentar vlogar um pouquinho lá pra vocês.
Mas não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Gente, olha, o meu quarto tá diferente. Depois eu vou fazer um tour por ele, mostrando pra vocês. Então, vamos aí, vamos continuar. Cuida de mim em cada passo que dou, em cada suspiro, seu amor me